Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 12 de novembro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Partindo para o gráfico já, tá pessoal, sem enrolação, Ibovespa segue bem fraco, né? Ainda dando muito sono, baixíssimo volume, mais um candle de dúvida no dia de hoje, né? Ou seja, um candle pequeno, pouco corpo, pouco pavio. Ibovespa segue trabalhando dentro de um contexto de baixa, sem demonstrar aparição de força compradora, o que demonstra ainda de certa maneira uma fraqueza. Vale o ponto de atenção para a zona de suporte em que estamos se aproximando, que é essa faixa. Se aproximando não, mas já está, né? No 126.500, que é uma linha de tendência de alta no médio prazo, né? Abaixo disso é aquele ponto que a gente já comentou aqui, olha, que seria o Ibovespa voltar a testar o fundo de fato principal, que é o ponto mais relevante de suporte que temos, que é essa zona aqui dos 125 mil pontos, tá? Por enquanto, bem fraco nossa bolsa. O dólar também bem fraco no dia de hoje, tá? Então a gente tem índice, né, o Ibovespa e o dólar trabalhando num contexto bem complicado agora, né? O dólar, apesar de ter entregado uma forte movimentação mais direcional, na última semana também se embananou aqui no topo, ok? Até parece estar estruturando uma linha de tendência de alta no curto prazo, né? Mas enfim, ainda congestionado, tá? Sem nada interessante por enquanto. Zona de suporte fica nessa faixa dos 5.700 para cima, resistência na região dos 5.870, 5.900, ok? Partindo lá para fora, S&P hoje mais um dia de correção, 0,14, por enquanto tudo normal, né? Bem afastado aí da média móvel de 20 e de 50 períodos, processo de correção, qualquer rompimento de máxima de topo aqui, aciona novo pivô, expectativa de continuar essa tendência de alta no curto prazo. Próximo alvo, 6.075. O índice da Nasdaq, próximo do 0 a 0, também processo de correção, correção essa normal, segue apontando para cima. Próximo alvo aos 19.525. Lembrando que a gente viu o mercado americano aí dar uma boa acelerada desde o final da semana passada para o início dessa semana, dado aí por conta das questões políticas lá fora, beleza? E ainda acredito que vai ter bastante volatilidade aí nos próximos meses, tá? Para fechar o ano. O Brent ainda segue para baixo, né, dentro de uma tendência de baixa principal, porém congestionado. Zona de suporte nos 69 dólares e para cima resistência nos 79. Minério de ferro também chegou a acionar um pivôzinho de alta, acabou falhando, demonstrando bastante fraqueza. A gente, apesar de ver nos últimos movimentos um volume baixo, próximo ali da média, mas um volume vendedor. Tá? Só que assim, enquanto se mantiver acima dos 98 dólares, ok, porque foi o último fundo deixado. Agora, se ele vem, perde esse fundo dos 98 dólares, começa a fechar abaixo, gera expectativa de uma quebra de estrutura de alta no curtíssimo prazo, né? Que foi só esse susto, essa movimentação de alta que rompe o canalzinho de baixa, mas agora, na tentativa de retomar esse movimento, ele acaba deixando um topo descendente, que é mais baixo que esse topo. Se perder esse fundo, aciona um pivôzinho de baixa, o alvo volta a ser lá na zona de suporte dos 88 dólares. DXY segue chamando a atenção. Hoje mais uma forte alta e indo lá no nosso alvo dos 106,50. Tá? Ontem fechou confirmando mais um pivô de alta. Segue a média móvel de 20 de 50 conduzindo esse movimento bonito do índice do dólar contra uma cesta de moeda. Tá? Então a gente viu aí uma forte recuperação, pivô de alta. Próximo alvo é o 106,50. E aí se romper essa região, vamos ver qual que é o próximo. A faixa do 107,15. Tá? Só vou dar uma clareada aqui para não ficar muita coisa. Depois, quando romper ali, a gente volta aqui escurecer. Nikkei segue lateral, o índice do DAX querendo perder congestão. Lembra que eu comentei com vocês aqui da possibilidade da formação desse ombro cabeça a ombro aqui em topo, ou seja, na bolsa da Alemanha. Perdeu e fechou abaixo dos 18.900, confirma o pivôzinho de baixa e o acionamento desse ombro cabeça a ombro e tem alvo lá embaixo nos 18.210. Hang Seng segue aqui lateral,
né, processo ainda de formação de possível formação de fundo ascendente. Hoje abriu com um gapzinho de baixa, caindo 1,5%, mas se segurou na zona de suporte dos 19.900, ok? A bolsa da Rússia brigando nesse ponto de resistência, né? Bem feio, inclusive. Dow Jones hoje também processo de correção. Próximo alvo ele quase bateu ontem, que é lá a região dos 44.800. Está provavelmente aí entre uma correçãozinha. Já começou hoje uma correçãozinha. Tá super normal, nada demais, segue tendência de alta. Partindo para o ouro, mais um dia de queda de 0,80. Tá? Brigando em cima de zona de suporte aqui nessa região. Mas lembrando que pode ser uma correção lá do semanal, olha, até a média móvel de 20. Inclusive, vamos fazer assim, ó, vamos marcar aqui embaixo e na cor azul para saber a referência aí da média móvel de 20 do gráfico semanal. Ok? Tira essa média aqui, traz para o diário. Então tá, média móvel de 20, essa região aqui dos 2.500, tá? Espaço aí para o ouro se desenvolver. Vou escolher esse alvo para cima agora, dado que ele já tá o processo de correção. Continuar subindo, a gente começa a projetar os alvos novamente, tá? O gás brigando em zona de resistência, resistência essa que é muito importante, que é essa faixa aí dos 3 dólares, ok? A prata também ainda segue fraco, testando aqui linha de tendência de alta no curto prazo, mas por enquanto vem de um viés mais negativo no curtíssimo prazo e por enquanto sem demonstrar uma possível uma reação compradora, né? Voltando para as cripto, meus amigos, Bitcoin segue muito forte hoje, mais uma alta aí de 0,75. A gente vê uma aceleração monstruosa compradora em Bitcoin, tá? Que nem corrige direito, tá? A gente viu aí no final de semana o papel sair basicamente da faixa dos 75 dólares ali para casa dos 89. Então eu comentei com vocês, oportunidades boas de compra foram aqui embaixo. Agora começa a complicar para quem está zerado, tá? Porque você vai comprar muito lá em cima, não tem uma correção, então eu não gosto, tá? Tecnicamente teria que aguardar uma correção ou para média móvel de 20 ou uma correção em topo, né, uma lateral até que essa média se aproxime um pouco mais do preço, para pensar em uma entrada para quem não tem nada. Ok? Então começa a ficar complicado para quem quer se posicionar agora, tá? Mas a gente vê uma forte aceleração, ainda tem alvo lá para os 100 mil pontos. 100 mil dólares, tá? 100 mil pontos não, 100 mil dólares. Muito lindo o Bitcoin. Inclusive, pessoal, ia ter uma live hoje aqui com vocês, que eu decidi para falar sobre cripto, então não só ver o gráfico, mas trazer alguns dados, enfim, alguma análise ali, um change, algumas plataformas, para a gente fazer uma análise ali ao vivo aqui, rápido, tá? Ia ser uma live na casa aí de 30, 40 minutos, trazendo alguns dados para vocês e não focado especificamente no gráfico. Vai ficar para amanhã essa live, tá? Amanhã, dia 13 de novembro, às 17h30, aqui nesse canal, uma live aí para a gente comentar sobre, em específico, Bitcoin e Ethereum e analisar alguns dados aí para a gente ver essa força compradora que voltou para dentro do mercado. Ali a gente consegue dar uma olhada em alguns pontos específicos que não o gráfico para fazer essa leitura de forte retomada de demanda para o mercado de risco, em específico para os dois maiores ativos aí de criptoativos, Bitcoin e Ethereum. Beleza? Então o Bitcoin ainda segue muito interessante, né? Quem tem comprado aí não vejo motivo nenhum para sair. Ethereum também subiu basicamente em linha reta, né? Só que agora chegou num ponto de resistência aqui muito importante. É normal que ele dê uma parada, pelo menos para corrigir, tá? Se afastou muito das médias aqui também, ponto de resistência muito importante. Normal o processo de correção, ok? Voltando para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois ativos que mais caíram. Depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez agradecer pela participação. E lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte. E se você me acompanha aqui direto, dá uma moral para mim, deixa aí o like no vídeo. Se você tiver alguma posição que você não sabe como sair, não sabe como projetar alvo, enfim, colocar stop, é só deixar aqui nos comentários o ativo que você está posicionado e o seu preço médio, que aí eu consigo ter ali uma base de acordo com o seu preço médio para pontuar algumas regiões ali de gráfico que eu entendo que possa ajudar vocês se for o caso. Beleza?
Rente 3, hoje uma alta de 6,15%, apesar de eu não ver nada interessante para ser feito agora no papel. Tá? A gente olha no gráfico semanal, é um papel que pode sair dessa congestão, mas ainda está muito travado. Tá? Então, por enquanto, ainda não vejo nada. Ok? Apesar dessa alta de hoje, para mim não mudou nada. Tá? HPV, uma alta de 4%, seguindo o processo de correção. Por enquanto, também não vejo nada para ser feito, nem na compra e nem na venda. Tá? O semanal está muito esticado. Papel voltando aqui para essa zona dos 3,60, ou seja, em específico, média móvel de 9 pelo semanal. Vou procurar por vendas, tentando pegar a continuação dessa movimentação aqui de baixa, onde o papel caiu basicamente um mês e meio aqui em linha reta. Cogna 3, os dois ativos que mais caíram agora, né? Cogna 3, não vejo nada, já comentei ontem com vocês. Interessante para fazer alguma coisa, só acima do 1,50. O papel segue aqui bem lateral, congestionado. Goal 4, também hoje devolvendo quase toda a alta que teve nos últimos dias, voltando para dentro da congestão. Ok? E eu comentei, não vejo compra aqui, porque próximo de ponto de resistência. Tá? Agora continuo não achando nada interessante. Nada. Sambi 11, não vejo nada para fazer no momento, tá? Inclusive o papel está querendo perder uma linha de tendência de alta de médio prazo, que é uma zona de suporte muito importante. Não acho um cenário muito legal agora para Santander não, tá? A gente viu bastante agressão vendedora aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Bastante agressão vendedora aqui nessa região, olha. Né, brigando aqui em linha de tendência de alta, mas a gente não vê nenhuma força compradora. Jogando isso pro diário, o papel tá bem feio, tá? Bem feio de verdade. Próximas zonas de suporte importante que o papel tem é essa aqui. Então, se tiver alguém vendido por algum motivo já em Santander, meus parabéns. O alvo, região aqui embaixo dos 25,49. Por enquanto não vejo compra e não vejo venda, tá? Nada. BBAS3 também ainda não vejo nada. Eu comentei com vocês na live que a gente teve de fechamento mensal que o papel para ficar interessante para compra só aqui embaixo nos 25,40 e detalhe, tem que deixar o papel testar essa zona de suporte, ver como é que ele vai reagir, se a gente vai ter defesa compradora, enfim, que por enquanto não é o que a gente vê. O papel segue trabalhando dentro de uma tendência de baixa no curto prazo e muito fluxo vendedor desde essa região aqui até a atual. Tá? A gente tem muita aceleração de venda. Tá? Então, próxima zona aí de alvo, 25,44. Não vejo compra e não vejo venda nesse momento para Banco do Brasil. Pets 3, a gente já viu ontem, né? No caso, foi do preço médio. Essa aqui não foi para hoje. Enfim, ainda segue lateral, não vejo nada para fazer. Pose 3 eu trouxe hoje aqui para vocês só para relembrar, foi um ativo que eu comentei de venda lá no vídeo de sábado, tá? Um papel que veio a movimentação de baixa, repetindo, quebra a linha de tendência de alta, faz um pullback maravilhoso, ou seja, deixa um ponto contínuo, correção até média móvel de 20, perdeu a mínima ou tem uma venda, stop na máxima, né, dessa barra aqui, olha, para tentar carregar até aqui embaixo, ok? E outros dois ativos que já estavam aqui, que não foi solicitado, mas eu vou comentar. Olha lá quem está fraquíssimo, pessoal. Auren 3. Querendo de fato perder esse suporte que a gente comentou, olha, a gente comentou, e eu trouxe para vocês. Se perde essa zona de suporte dos R$ 9,90, R$ 10, tem até a setinha aqui, olha. Ela entra numa zona de vazio gráfico e o próximo alvo passa a ser R$ 8,99. R$ 9, né? Então, bem atento aí, porque o papel tá querendo entregar, hein? Tá querendo se entregar, ó. Zona de suporte importante, só fez aqui uma congestão. Se a gente olha pelo gráfico diário, fica ainda mais claro. Possibilidade de um pivô. Só não vejo compra e não vejo venda ainda, tá? E outro ativo que eu também trouxe ontem para vocês, a pedido de vocês, São Martinho 3, perdendo a zona de suporte que a gente comentou ontem, né? Olha, isso aqui já posso até desconsiderar. Próximo alvo, 22,90, e mais ainda continuo achando que não tem nada interessante para fazer dentro do papel, mas só para comentar o contexto com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Hoje é um vídeo um pouco mais curto, com poucos pedidos. Lembra, se você quiser ver análise de algum ativo, só deixar aqui nos comentários. Espero poder estar ajudando vocês com esses conteúdos. Inclusive, queria até pedir um feedback de vocês, se os conteúdos que eu trago aqui, independente se seja do análise de fechamento ou
do panorama semanal, que são os vídeos de sábado, tem ajudado vocês tanto na questão educacional, para vocês conseguirem ter uma noção, ou seja, entender melhor o gráfico, o dia a dia ali do comportamento de preço dos papéis, sobre contexto gráfico, enfim, se tem ajudado vocês de alguma maneira. A intenção é essa, de sempre melhorar aqui para poder contribuir aí com vocês de maneira gratuita aqui. Beleza? Então espero poder estar ajudando até aqui. Fica aí o meu forte abraço, um forte abraço, um abração é foda. Mas tamo junto, lembre-se sempre do gerenciamento de risco e até amanhã, pessoal. Abração, hein? De novo, abração, né?